Então, eu queria começar agradecendo a todos. Obrigado pela presença e pela inscrição. Espero que seja um debate que contribua aí para todos nós, porque é um tema bem complexo, né? Vamos dizer assim. Eu sou o Maurício, sou um dos fundadores aqui da Rantec. A Rantec é uma empresa de software para logística. E eu vou, além do nosso time aqui de organização, Fabíola, Gabriel, Tamires, Destro, Melo, eu estou também com o José Matucci, que vai fazer uma parte da apresentação com a gente. Ele tem a experiência dele, vou deixar ele se apresentar aí. Bom dia, Matucci. Bom dia, Maurício. Também queria agradecer aí o interesse de todos aqui pelo nosso evento. A gente tem feito esse evento mensalmente e já convida sempre vocês a estarem atentos aí para participar dos próximos, sempre com temas relevantes. Eu sou José Matucci, estou desde o início do ano à frente de desenvolvimento de novos negócios aqui na Rantec. Mas já conheço a Rantec há muitos anos, tive a oportunidade de implementar as soluções da Rantec para diversos clientes como torre de controle, né? Então, que eu vou aqui complementar e contribuir à apresentação do Maurício na parte mais operacional, uma visão mais operacional do uso da ferramenta, tá? E contamos com vocês aí para interagirem com a gente no momento oportuno, para que isso aqui seja super produtivo e válido para todos. Legal. Então, pessoal, a gente vai fazer assim. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem colocar no chat, tá? A gente vai manter os microfones fechados do pessoal. A Fabiola vai me ajudando aí com as perguntas e a gente vai, à medida do possível, respondendo. Então, podem ir colocando ao longo da apresentação, a gente vai parando e respondendo aí as dúvidas do pessoal, tá? A gente vai, como o Matucci falou, nós vamos dividir basicamente a apresentação em duas etapas. Uma parte mais conceitual e sistêmica e depois, né, o Matucci vai trazer toda a experiência, ele já implementou acho que mais de 10 torres de controle, né? Várias delas com agendamento bastante delicado e crítico, né? Então ele implementou e operou. Então quem trabalha aí com logística e vive esse desafio, né? Ele também viveu e vai dividir um pouco da experiência dele com todas essas operações, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui falando um pouquinho da Rantec, né? Nós somos então uma empresa de software com foco em logística. A gente está desenvolvendo sistemas aí desde o ano de 2000, estamos completando esse ano aqui 25 anos de Rantec. São mais de 100 operações, estamos presentes em mais de 500 pontos de expedição e recebimento dos nossos clientes, são cerca de 60 colaboradores. A gente está presente em 5 países, então Brasil, México, Chile, Peru, Argentina. Estamos chegando em mais dois aqui. A gente está com praticamente um go live já na Colômbia de agendamento, né? E a gente tem também um projeto iniciando em Costa Rica. São mais de 10 mil usuários ativos, 30 milhões de documentos, né? E nós fomos pioneiros aí em soluções de monitoramento de entregas, quando a gente começou isso lá em 2000, né? Não era uma realidade como é hoje, né? Visibilidade, torre de controle, essas coisas eram, praticamente não existia nada em relação a isso. A gente começou a desbravar esse mercado com o Wood em 2000, né? Esse ano aqui a gente recebeu um prêmio de uma revista chamada Logistics Tech Outlook, é uma revista norte-americana, e eles deram esse reconhecimento para a gente como a solução de monitoramento logístico do ano na América Latina, em 2025, né? Foi bem legal, calhou com o nosso 25º aniversário, então a gente está muito feliz e orgulhoso aqui desse presente, vamos dizer assim, que a gente ganha de aniversário. Agora falando de agendamento. Gosto sempre de começar com conceitos, né? Porque às vezes a gente fala tanto de uma coisa que é bem óbvia até, né? Mas é legal você olhar o conceito e olha que interessante esse conceito aqui. Esse conceito a gente puxou de uma IA. Então a gente pediu para uma inteligência artificial o que que é agendamento? E ela disse o seguinte: agendamento é o ato de marcar previamente um dia e uma hora para realizar um compromisso, evento, consulta ou serviço. Então, nós estamos falando de marcar dia e hora para um compromisso. Mas olha que legal, que curioso, né? Ela diz assim também que o termo refere-se não só a essa ação de fazer uma programação, de marcar, né? Mas também refere-se ao conjunto de compromissos já marcados. É legal, de fato, né? Quando a gente fala, tem um agendamento, alguma coisa eu posso estar fazendo um agendamento, eu posso estar consultando um agendamento. E olha como isso calha com o software, com os sistemas, né, com o dia a dia aí de quem está ligado ao agendamento. E a terceira parte da definição do conceito que a IA trouxe para a gente, ela diz o seguinte: olha, é super interessante isso, presta atenção.
é um processo fundamental para organização, gestão e eficiência. Olha que curioso, né? Quando a gente procura uma ferramenta de agendamento logístico, no fundo o que a gente quer é organizar, gerir e aumentar a eficiência. Vocês vão ver que no final a gente acaba mostrando isso, o que a ferramenta promove para a gente, é exatamente isso, né? E a ferramenta ela vai também te dar ali tanto ferramentas para você fazer a ação de programar, quanto consultar, né? E toda a gestão de agentes. Bem legal, né? Um outro conceito também que eu percebo muito em visitas e reuniões com clientes, toda vez que a gente vai falar de agendamento, é que muitas vezes você está de um lado, ou do embarcador, ou do destinatário, e o agendamento muda. O que a gente percebe aqui, e vocês vão ver que a gente tem várias soluções de agendamento, às vezes as pessoas perguntam, vocês trabalham com agendamento? Sim, a gente tem soluções de agendamento. Qual agendamento você quer fazer? E muitas vezes, para a pessoa que está ali agendando no dia a dia, para ela é óbvio, mas para a gente sabe que existem vários tipos de agendamento. E às vezes a pessoa conhece só um que é o dia a dia dela. Então a gente vai destrinchar um pouquinho aqui os principais tipos de agendamento que estão relacionados a uma operação logística, tá? Vamos pensar no primeiro deles, que é o embarcador agendando a expedição. Então, olha só, eu sou um embarcador, eu trabalho lá no armazém, sou da logística, aí depende, né? A área muda um pouquinho, né? E eu ou estou no planejamento, ou estou na expedição, depende do nome que a empresa dá, mas o meu dia a dia, o meu tipo de agendamento é o agendamento da minha expedição, também conhecido como outbound, né? Estou agendando as minhas coletas, tá? Esse é um tipo de agendamento. Então, muita gente trabalha só com esse agendamento. E aí ela nos procura e fala: Você tem ferramenta? Tem. Para isso, tem uma ferramenta específica para fazer o agendamento da expedição, certo? Beleza, mas olha que curioso. O destinatário, ele agenda o quê? O recebimento, tá? Que é o inbound dele. Então, se eu sou um destinatário, eu trabalho lá numa grande rede de varejo, trabalho ou mesmo numa indústria, mas eu vou receber mercadorias, matéria-prima e tal, eu estou recebendo, estou fazendo a gestão do meu agendamento do inbound. Então, esse cara aqui, ele está recebendo, agendando as chegadas dos carros aqui para ele. Então, quando ele fala que ele quer uma ferramenta de agendamento, é para gerir o quê? O inbound dele, o recebimento dele, certo? Curioso, né? Esse cara agenda uma coisa, esse cara agenda outra coisa. Existe um terceiro tipo de agendamento comum também, que é a transferência, certo? Aí eu agendo travado, eu vou agendar lá no embarcador a expedição, a coleta, o outbound, e vou agendar no destinatário o recebimento, o inbound, vou fazer uma agenda casada, certo? Aí eu tenho um lead time aqui que eu preciso observar, certo? Então, eu tenho esse agendamento também? Tem, a gente tem ferramenta para esse agendamento também, certo? O que acontece? Então, reparem, esse cara agenda expedições, esse cara agenda recebimento, esse cara agenda recebimento também, né? São coisas diferentes. Mas esse aqui também agenda expedição. Depois, uma hora, essa carga que ele recebeu para transferir, uma hora ela vai sair também. Então, ele também faz o outbound disso aqui, tá? A expedição. Então, percebam que o agendamento, ele tem tipos de agendamento diferentes, né? E para cada um desses tipos de agendamento, eu tenho ferramentas, processos, né, pessoas, eu tenho uma série de componentes que eu preciso administrar, beleza? Então, essa parte bem importante para a gente gerar os conceitos. Aí vem um outro ponto também super relevante que às vezes passa um pouco despercebido, que são, na verdade, as partes envolvidas com esses agendamentos, tá? Esse slide aqui, pessoal, ele deve trazer para a gente uma reflexão, porque eu vejo muito isso em projetos que a gente faz de agendamento, né? E o que acontece? O agendamento ele vai estar o tempo todo, na verdade, trazendo mercadorias de um lado para o outro, né? Ou produtos, ou serviços, ou matéria-prima, não importa. Então ele vai estar fazendo esse fluxo de materiais, né? Transitando entre as partes envolvidas. Só que, o que acontece? Tem diferentes áreas, diferentes profissionais que estão interessados nesse agendamento. Então, por exemplo, o embarcador, a indústria, né? Ela tem área de vendas. Esses caras são interessados no agendamento, né? Todo mundo que trabalha com agendamento sabe que existe uma cobrança ali de vendas. Já agendou no cliente? Já vai entregar? Quando que vai ser e tal? Porque ele está olhando, é uma venda que ele fez, né? Assim como do outro lado, a contrapartida, eu também tenho o time de compras aqui do destinatário participando, ele é interessado nesse agendamento, né? Já foi feito o agendamento,
Vai chegar quando, né? Em algumas empresas tem a figura do customer, né? A logística, o armazém, o planejamento, a portaria, tem várias áreas e aqui são exemplos, né? Podem ter mais, depende muito de como é feita a distribuição, né, dessas funções em cada organização, né? Um outro ente importante aqui desse processo é o transportador. Ele é super envolvido com isso, né? Na verdade, ele que vai operacionalizar isso para a gente. Então, ele é uma parte extremamente relevante e importante desse processo. Tem que participar também. Vocês vão entender onde a gente vai chegar. Mas ele também é uma parte envolvida, né? Aqui no destinatário, eu tenho compras, eu tenho logística. Muitas vezes, gente, os interesses aqui são conflitantes. Ou seja, compras quer receber, porque ela fez um acordo comercial com esse cara aqui. Logística não pode receber, porque ela não tem espaço. Armazém, a central do agendamento, que operacionaliza isso, a portaria, a prevenção de perdas e outras áreas que você vai ter aqui. Então, reparem que muitas vezes o agendamento não é uma coisa tão simples, né? A gente vê isso no dia a dia com os comentários, né, dos projetos. Poxa, mas eu preciso entregar lá. Mas eu não estou conseguindo agenda. Muitas vezes não é que você não está conseguindo agenda, é porque existe um conflito aqui para saber o que que ele vai receber primeiro. Também não tem espaço, também não tem janela, também não tem doca disponível, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta no processo de agendamento, né? E a gente vai falar mais disso. Eu também tenho aqui no CD, time de logística, armazém, planejamento, portaria, alguns exemplos aqui que estão relacionados com esse processo. E por que que isso é importante? Porque aí a gente vai para o pulo do gato aqui, que é o seguinte, olha, reparem que os interesses de cada um desses envolvidos, eles podem ser diferentes e conflitantes às vezes, né? Então, por exemplo, o que que a unidade expedidora, ou seja, aquela que vai fazer a expedição da mercadoria, do produto, o que que é importante para ela? Expedir, aqui alguns exemplos, né? Expedir o máximo dos pedidos possíveis. Ela quer mandar agora. Ela quer evitar multa, porque muitas vezes ela tem que cumprir prazos, compromissos, e isso pode gerar multa. Ela quer cumprir os prazos, ela é cobrada, né, para cumprir prazos de pedidos. Então, muitas vezes a gente vai olhar lá esse pedido, como a organização faz esse controle do OTIF, por exemplo, né? Ela tem um OTIF lá que ela não está conseguindo cumprir porque é o agendamento. Em algumas organizações, o agendamento é levado em conta no OTIF, em outras não, né? Então, muitas vezes ela quer cumprir a entrega do pedido, mas o cliente não quer receber, né? Ou ela quer cumprir o prazo porque ela é cobrada, é um indicador importante, né? O interesse dela também é de dosar a capacidade para evitar ruptura, né, no processo, evitar hora extra. Ela tem uma série de interesses ali que são envolvidos com esse agendamento, tá? Quando a gente vai para o CD, CDA, né, que pode ser puramente um cross-docking, ou pode ser realmente o CD de armazenagem, a gente quer o quê? Evitar fila, evitar o overbooking, né? A gente quer dar agilidade no processo operacional, o CD não pode ficar parado, né? E quer evitar hora extra, né? Eu já fui em muitas operações de CD que chegava lá de manhã, o pessoal ficava a manhã toda lá organizando, varrendo o CD, literalmente, né? O CD era tudo arrumadinho e tal. E à tarde chegavam todos os carros para descarregar e carregar, né? Então, aí ele perdia 4 horas de manhã e chegava todo mundo à tarde, ele tinha que ficar 4 horas a mais todo dia, fazer hora extra para poder dar vazão, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer o interesse do agendamento aqui para um CD, muitas vezes é distribuir isso de uma forma organizada. A própria IA disse isso lá para a gente, que a organização faz parte, né, de um processo de agendamento para que você tenha uma distribuição e evite custos extras, evite, né, demoras no processo e tudo mais, tá? O destinatário, pessoal, isso é super importante, porque o destinatário, ele tem uma questão lá que ele quer priorizar o que é importante para ele receber. Se ele tem uma capacidade muito ampla, beleza, aí ele recebe tudo, tá? Mas a gente sabe que não é assim, principalmente os grandes destinatários, né, que têm volumes muito altos, ele tem normalmente um volume que é muito maior do que ele tem de capacidade, principalmente quando você tem uma sazonalidade, né? Quando você tem uma distribuição ruim ali de concentração de final de mês, começo de mês, aquela coisa toda que vocês conhecem bem, tá? Então, o destinatário, ele precisa priorizar o que é importante. Aí eu vou contar um exemplo para vocês, um caso que eu vivi, né? Eu estava numa indústria fazendo era uma reunião de prospecção
Era uma indústria de sal, sal refinado, né? E era muito perto do Natal, entre o Natal e Ano Novo ali, não lembro exatamente se era Natal ou Ano Novo, mas era na última semana uma das últimas, os últimos 10 dias, vai, do ano, né? E o pessoal tava maluco lá porque tinha uma carreta numa grande rede que ele tava lá já há dias para descarregar. Ele falou, cara, eu não consigo descarregar, né? E ele ainda brincou, falou, mas também quem que vai querer receber sal? Aí ele falou ainda, se fosse sal grosso, ainda talvez fosse, né? Em época de festa de fim de ano, né? O pessoal está priorizando outros produtos que não podem faltar na prateleira. Então ele olha lá o que tem de estoque, os dias de estoque, e ele quer receber o que vai faltar e o que gira mais, né? Então existem alguns produtos que eles muitas vezes não são prioridade. E aí o que que você precisa fazer? Você precisa ter isso em mente, você precisa entender o outro lado da negociação para entender o que que ele, quais são os interesses dele, para que quando você vai fazer o agendamento, você faça o agendamento mais efetivo. Por exemplo, nesse caso do sal, eu não agendaria o sal na última semana do ano. Tentaria agendar para o começo do ano, ou muito antes, né? O destinatário também quer evitar filas, também não é bom para ele, fila diária, isso são problemas, ninguém quer isso, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, mas eu tenho dificuldade para descarregar em tal lugar. Mas ele também tem dificuldade para receber, não é? Não é que ele está fazendo fila porque ele quer fazer fila, ninguém quer. Ele está tentando evitar o overbooking também, ele quer dar agilidade no processo operacional e quer evitar horas extras, quer evitar diárias, né? Quer evitar todas essas coisas, tá? E o transportador? O transportador, pessoal, precisamos olhar também aqui alguns interesses deles, né? Muitas vezes eu vejo projetos onde o pessoal delega para o transportador fazer o agendamento. Aí você tem que tomar alguns cuidados, porque muitas vezes ele pode querer otimizar a carga e olhar para dentro da operação dele. Não estou dizendo que é sempre, mas em alguns casos a gente vê isso. A transportadora ela vai agendar dentro da comodidade, né, dela. Portanto, pô, já tem uma entrega, sei lá, em Salvador. Tenho para quarta-feira. Tentar agendar essa carga na quarta, que eu subo junto com a minha outra carreta e já entrego tudo junto, né? Só que quarta-feira pode não ser bom para você ou para o destinatário, pode haver um conflito aqui. Então, quando a gente conhece os interesses dos envolvidos, a gente pode e deve, né, tratar isso quando a gente vai fazer a organização das nossas agendas. Então, reparem que você tem, quando você olha esse mapinha aqui, e aqui são alguns exemplos, os interesses podem mudar, variar, pode ter coisas a mais que a gente não colocou aqui, mas que você precisa levar em consideração. No seu caso, na sua operação, no seu produto, fazer esse mapa de interesses. Isso tem que ser feito, né? Para que quando você vai fazer o agendamento, você vá de uma forma mais eficiente. Lembra lá da IA? Vou até voltar ó, no slide da IA. Olha o que ela fala lá, ó. Por isso que eu falei como é interessante aqui, né? Ela fala de organização, a gente está falando disso, e eficiência. E conhecer esse seu processo, fazer uma reflexão sobre o seu produto, o seu destinatário, porque tem produto que alguém pode estar assistindo aqui falando, mas não tem esse problema. É claro, você entrega de repente um produto de altíssimo giro, né, que está lá dentro do mercado, ele é o top one ali, você não tem problema com isso, porque o seu produto tem um tapete vermelho para chegada e recebimento, né? Então, isso é super relevante. Agora, se você trabalha com itens de bazar, nossa, você sabe como é difícil disputar uma agenda com uma carreta de cerveja. Vai ser muito difícil ganhar. Então, você tem que fazer um agendamento focado no seu negócio. Você precisa se programar para isso, tá? E isso precisa ser feita uma reflexão. Muito bem. Então, se você entendeu isso, se posicionou, fez esse seu mapeamento das partes envolvidas e dos interesses envolvidos, aí você vai para o quê? Né? Você vai partir para alguns pilares do agendamento, que são negociação. Talvez eu vá negociar com o cliente, com o destinatário, dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu entregar então nesse período, qual que é o seu período mais tranquilo aqui, sei lá, é no meio do mês. Então, as minhas agendas eu vou fazer aqui entre o dia 15, para você que é um grande comprador que tem essa dificuldade. De repente, eu priorizo os outros que são menores. Enfim, você precisa negociar isso. Comunicar isso nas áreas, comunicar isso para vendas, comunicar isso para o próprio cliente, para a logística, formalizar essas coisas, né? E tem que ter uma proximidade, né? Tem que ter uma proximidade com todas as áreas. Você precisa manter isso ativo. Não é uma coisa que você faz uma vez só. Isso é cíclico, por isso que está aqui um roteirinho. E é claro, tudo isso feito, ou seja, estruturei o processo, estruturei as pessoas, e aí sim eu entro
na parte de ferramentas, que são sistemas, soluções, e a gente vai discutir um pouquinho aqui dessas ferramentas que a gente tem disponíveis, tá? Aí eu faço uma pausa aqui antes da gente entrar em ferramentas. Matute, você quer complementar? Faltou falar alguma coisa dessa primeira parte aqui? Em relação aos pilares, Maurício, eu acho que um ponto super importante que você comentou, mas eu queria reforçar, é que sem ferramentas, né, é muito difícil você, olhando para a operação, você até pode negociar bem com os destinatários, ter regras ali bem definidas. Isso pode estar muito claro para todo mundo, bem comunicado, com todas as áreas envolvidas, está muito próximo no dia a dia, né, dos envolvidos, tanto o transportador, o destinatário, o armazém, mas sem ferramenta e de preferência ferramentas robustas, né, automatizadas, digitalizadas, é muito difícil isso funcionar, né? A gente vê na prática aí muita gente que até tem as etapas anteriores, mas aí peca, tem um pouco mais de dificuldade porque tem muito trabalho manual, planilha, enfim. E eu acho que é o gancho aí para você. É isso aí. Aí a gente vai para a parte de ferramentas, porque de fato, fazer isso na mão, como o Matute falou, né? Ou com ferramentas mais rudimentares, vai gerar bastante dificuldade, né? Então, aí a gente entra aqui com soluções da Rantec, ferramentas que nós temos disponíveis. Então, como a gente viu que existem, né, partes diferentes envolvidas, interesses diferentes envolvidos, também existem ferramentas específicas. Cada processo desse eu tenho um conjunto de ferramentas que vão nos ajudar a fazer esse agendamento. Por exemplo, para eu agendar aqui uma expedição e um recebimento, eu uso o Booking, que é uma ferramenta de agenda de expedição e recebimento, agenda de DOCA, né? Para eu agendar a entrega de uma nota fiscal, eu uso o Ode, que é uma ferramenta de gestão de entrega de nota fiscal, né? O Ode KPI, ele já é uma ferramenta de monitor, a gente vai falar sobre isso também, que, né, ele vai analisar esses dados que estão aqui, tá? E nós criamos há alguns anos, poucos anos atrás, um portal de agendamento. Esse aqui é uma ferramenta, é uma versão também do Odebooking, que é a solução nossa de gestão de entregas e gestão de docas, perdão, de agendamento de docas, portanto, agendamento aqui no destinatário, que é uma versão portal de agendamento que a gente criou para as grandes redes controlarem seus agendamentos. A gente vai falar um pouquinho também disso, né? Então, o que uma ferramenta vai me ajudar? Como ela pode me ajudar? O que o Matute falou. Então, lembrando que a IA disse lá, organização, gestão e eficiência. É isso que a ferramenta vai te entregar em resumo. Como? Vamos voltar aqui. O que que o Booking, como que ele vai me entregar essas três coisas? Ele tem as agendas de docas, tá? Vocês vão ver que é super intuitivo. Esse a gente vai dar uma navegada no Booking rapidamente hoje, para vocês verem aqui que ele tem um visual bem de agenda mesmo, é bem intuitivo, parece um Outlook, é bem legal, tá? Ele me ajuda na gestão de capacidades, é um dos problemas que a gente viu lá atrás, né? Não adianta ter uma agenda ilimitada, não vai funcionar, a gente tem capacidade, certo? Eu me lembro o Booking nasceu de um projeto de um cliente nosso que ele faz carregamento, expedição, né, de materiais assim, de sacarias, né? E também paletizado. Então, assim, eu lembro da primeira vez que eu tive contato com isso lá no CD, era carregamento de sacaria de farinha, né? Nossa, assim, era uma manhã inteira para carregar uma carreta, né? E aí, então você tinha, assim, a capacidade, uma carreta ocupava a doca a manhã inteira, não dava para fazer mais nada. E depois, à tarde, pô, os caras que carregavam a carreta de manhã, eles não podiam logo em seguida carregar outra, eles tinham que ter um intervalo, né? Porque imagina como que era, né? Carregar na mão. Isso estou falando há quase 20 anos atrás, né? Você tem gestão de cotas, né? Então o pessoal do agro usa muito isso aqui, né? Você tem safra. Aí o que que você precisa fazer? Você precisa dosar a sua cota de safra. Você não pode que todo mundo, que um determinado cliente carregue toda a sua produção de álcool, de açúcar, né? Você não pode fazer isso, porque senão você desabastece o mercado. Então você tem que distribuir um pouquinho para cada um por semana. O Booking é um cara que faz isso. Ele controla CIF, FOB e fornecedores. Então, o Booking, ele é como uma agenda de Outlook nossa aqui, né? Uma agenda que a gente tem aqui de negócios. Então, você tem meu Outlook, você pode entrar lá, ver a minha disponibilidade e sugerir uma agenda para mim no meu horário que eu estou disponível. O Booking é bem parecido, né? Ele tem esse conceito também. Então,
Se é uma carga FOB, o cliente pode entrar lá e escolher a agenda disponível e agendar. Um fornecedor quer fazer uma entrega de uma matéria-prima, ele entra lá, escolhe e aloca a entrega dele ali. Você aceita ou não, tá? Você precisa ter a gestão de incidentes. As coisas vão acontecer dentro do planejado, mas algumas vão acontecer fora do planejado. Vão ter problemas, ocorrências, incidentes. O que que você vai fazer? Registrar, para você poder tratar e para você ter indicadores para melhorar. A gente vai falar de melhoria contínua. Portaria, você não precisa ficar avisando portaria, mandando planilha. Olha, esses carros que vão chegar. Não, a portaria entra lá no Booking, ela vê as cargas que estão para chegar hoje, placa de veículo, motorista, foto de motorista, cadastro de ajudante. Você deixa tudo programadinho, a portaria checa a informação e autoriza a entrada de uma forma extremamente eficiente. Não precisa ficar ligando para um, mandando mensagem, chegou fulano, é para receber, não é? Segurança também, né? Produtividade, Booking ajuda você a medir a produtividade. Você tem um plano de etapas, você consegue olhar se você está cumprindo aquelas etapas ou não, né? E aí você tem uma versão do Booking, que é o portal de agendamento, que faz a gestão dos pedidos para receber, que ele é voltado para as grandes redes de varejo. A gente tem dois clientes já. Um deles é a maior rede de varejo do Brasil, a outra é a terceira maior. Então, um já está implementado, o outro está em processo de implementação nas unidades. Então, ele faz uma gestão de estoque, de ruptura, e é o portal de agendamento para que, né, os embarcadores possam entrar lá e fazer as propostas de agenda dentro do Book. Tá? Muito bem. Estou pensando aqui, eu acho que eu já vou partir para a demonstração aqui, viu, Matute, do Booking, tá? A gente já Acho que faz falou, sentido. É. né? Aí já vai ilustrando também. Então, olha que legal, pessoal. Vou compartilhar aqui. Eu tenho um ambiente de demonstração, tá? Que o Rafael Destro preparou para gente. Já estou logado nele aqui. Primeira coisa, é o que está aqui atrás de mim também. Ainda está aqui. Né? Que é a nossa tela de aeroporto. Olha que legal. Muito bacana. Então, são dados fictícios, tá? Mas você tem aqui dentro do seu CD, você pode ter lá uma tela com as cargas, o que está finalizando, o que já concluiu, o que está aguardando início, o que está carregando. É como se fosse realmente as chegadas dos voos, né? As chegadas e saídas dos voos. Você tem uma tela de aeroporto. Eu já deixei aqui a primeira tela para mostrar para vocês. Isso é muito bacana, super legal. E você tem, então, dentro do Booking. Aí o Booking tem a agenda. Vamos ver a agenda aqui, ó. Eu vou para o meu CD Campinas, tá? Cada CD tem a sua agenda. Olha que legal. Falei que era parecido com o Outlook, olha só. Bem parecido. Então, a minha quinta-feira aqui, hoje eu estou tranquilo, ó. Eu tenho aqui só uma carga planejada, ela está aqui, ó. Vou clicar nela, já tem aqui, ó, visualização. Então, está aqui a minha carga, né? Eu tenho todos os dados da carga, os documentos, a apresentação, que horas está previsto o veículo chegar, né? Que horas está previsto ele carregar, quanto tempo de carga. Isso tem parâmetros que vão dizer o tempo de carga, né? Quanto tempo ele vai ficar na doca. Esse cara vai ficar 1 hora pelo tipo de carga que ele vai coletar, tipo de veículo e tal. E a previsão de saída dele é entre 3 e 3h30. O legal, pessoal, é que é uma ferramenta colaborativa. À medida que os dados vão andando, que a portaria deu a chegada, automaticamente o transportador já viu, você já viu, todo mundo consegue consultar esses dados aqui. Então, isso é bem legal também, né? As cargas que estão aguardando agendamento, olha que legal, elas ficam aqui estacionadas. Então, essas são as cargas que estão aguardando agendamento. Eu posso clicar em uma dessas cargas e fazer um agendamento, ou eu posso fazer um agendamento automático. Eu posso marcar todas elas aqui, ó, e fazer um agendamento automático. Aí o sistema vai escolhendo as melhores, ele vai programando de acordo com o tipo de carga, o tipo de doca, as variáveis que você parametrizou, ele faz uma proposta de agendamento dessas expedições. Aqui eu estou olhando expedição, tá? Ele faz uma proposta automática de agenda de expedição e ele já vai mandar e-mail para todo mundo envolvido ali, já vai tentar escolher, já vai tentar comunicar ali as pessoas, né? Então, eu vou fazer uma agenda aqui, ó, tá? Eu vou agendar essa carga aqui, vou agendar só uma, eu vou fazer esse agendamento aqui, tá? Vamos lá, vou colocar aqui, eu quero agendar a partir, vamos colocar para hoje à tarde, 18/9, 2025, né? É, vamos lá. Aí ele me dá aqui os horários. Olha, ele vai listar só os horários que eu tenho disponíveis. Vamos colocar à tarde às 15 horas, tá? 15 Tá. horas. Eu vou nessa janela aqui. Tem as janelas disponíveis aqui, que aceitam essa carga, etc, né?
vou dar um próximo. Aqui, pessoal, ele vai dar um erro porque ele vai tentar mandar o e-mail, eu não vou conseguir porque essa base de testes ela está sem e-mail. A entrega do cliente dessa carga previsto para o dia 22, vou salvar aqui, confirmar. Ele deu o erro aqui de envio de e-mail, né? Não vai conseguir enviar mesmo. E pronto, minha carga já está agendada aqui, ó, para o dia 18, né? O veículo deve se apresentar às 14 para ele encostar na doca às 15, como eu pedi, né? Falei que eu queria um carregamento a partir das 15 horas, tá? Então ele já puxa uma hora antes. Ah, por que que ele puxou uma hora antes? É parâmetro. Você pode configurar para chegar em cima da hora, 2 horas antes, 4 horas antes, como for na sua operação, tá? Tá? Então, vamos ver como é que ficou lá no meu Outlook aqui. Outlook, né? Não é o Outlook, mas ó, a minha doca que eu chamei de toco, né? Ela já tem aqui uma carga também esse horário, tá? Aqui tem o aceite da transportadora, ó, como no Outlook, né? Ela aceitou, né? Ela poderia ter proposto um novo horário, ela poderia ter aceitado, enfim. Uma outra coisa legal, aí você tem uma série de monitores e relatórios, né? Vou mostrar esse daqui, ó, monitor gigante. Olha que bacana. Se você quer ter a visualização, selecionar aqui, Tá? SD Campinas, Tá? ó, que legal. Você tem as docas, como é que está a ocupação das docas, ó. Tem essa senha aqui, tem essa outra, né? Por doca e por transportadora. Bem legal. E a legendinha de cores aqui, que vai te dizer essa carga pela cor dela que está aguardando início. É uma cor que eu não sei dizer qual que é, aqui no laranja, sei lá. Né? Então, o Tá? que mais? Outra coisa legal que o transportador pode vir aqui na carga e ele pode inserir os dados lá de motorista, né? Ó, tem uma série de botões aqui que, dependendo do perfil do usuário, ele vai poder fazer algumas coisas, né? Ele vai poder imprimir, por exemplo, a ordem de coleta. Então, você tem ali, primeira ordem de coleta, ó, que legal. Aí tem o seu layout, dá para ter um QR Code, um código de barras aqui para portaria para facilitar, né? Já traz lá dados de motorista, placa de veículo, né? As informações que você tiver dentro da sua operação. Tem controle de checklist, né? Tem, enfim. Uma coisa legal também que o Rafael preparou para mim, falou, não esquece de mostrar aqui o pátio. Campinas que Isso. você preparou, né? Tá. Aí ele preparou aqui para gente, olha que legal. Os veículos eles ficam disponíveis lá no pátio. Esses veículos aqui, esse está vazio, está aguardando. Então, são carros que você deixou. Ele veio de repente fazer uma entrega e ele fica disponível ali esperando uma carga para voltar, né? Ou você pediu realmente para você distribuir, porque você está com um planejamento aqui, você quer ter um combinado com a transportadora de deixar alguns carros no seu pátio, você consegue consultar, inclusive a data de entrada no pátio dele, olha que legal, há quanto tempo ele está. Coitado, esse aqui já está desde janeiro, são dados teste, né? Fevereiro, né? Mas você tem aqui a data, até para você saber o mais Tá antigo que ganhando ele muita usa. diária esse aí, né, Esse aqui Maurício? já, Se pô, tiver ganhando diária, nossa, ainda bem que a gente faz software, né? Mas esse é o Booking, pessoal. É isso que a gente queria demonstrar aqui para vocês, né? Muito bem, mas eu disse que não era a única ferramenta que a gente tinha para agendamento. A gente também tem o Ode que faz agendamento. O que que o Ode agenda? O Ode agenda a entrega. É outra coisa, tá? Então, o Booking a gente viu que ele agenda tanto as chegadas quanto as expedições, né? O inbound e outbound e as transferências, o Booking também faz. Agora, se eu quero entregar uma nota fiscal, tenho lá um cliente, fiz uma venda, tem que agendar uma entrega de uma nota para o cliente. É o Word. O Word tem lá um protocolo, ele tem lá um sistema de ticket, né? Ele faz uma gestão de equipe de agendamento. Então, o agendamento no Word, ele é muito parecido com um ticket help desk, tá? Então, a gente tem lá, toda vez que sobe uma nota, eu vou olhar que aquele cliente é agendado e aí eu vou criar um ticket de agendamento, que a gente chama de protocolo. Esse ticket vai para uma equipe, né? Então você vai configurar a sua equipe, vai falar, a minha equipe tem 10 pessoas, né? E essa pessoa aqui, por exemplo, o Matute ele agenda norte, né? O Maurício agenda sul. Então uma nota do norte vai para o Matute, já automaticamente já gera um ticket e tem um controle lá de SLA. A gente tem um tempo para agendar essa entrega, você configura tudo isso, né? Ele tem um sistema de escalonamento, então de repente, pô, o Maurício não agendou, passou lá um dia, ele escala vai mandar um alerta, vai mandar uma notificação, né? Porque a gente sabe que esse processo de agendamento ele tem que ser rápido, né?
Ele tem um sistema de comunicação, mensagerias. Você pode disparar e-mails, você pode disparar mensagens do WhatsApp, né? Você pode comunicar ali. Lembra que um dos pilares que a gente falou é comunicação, manter todo mundo atualizado sobre o que está acontecendo. Então, tanto o Booking quanto o Word, eles mantêm essa comunicação ativa do andamento dos agendamentos, tá? E existem aqui soluções de tecnologia que a gente usa muito em processo de agendamento, que são esses daqui que a gente listou. Robôs. Então, a gente cria vários robozinhos ali no Word para tentar acelerar o processo de agendamento, tá? Esses robôs são iguais para todo mundo? Não. Lembra que a gente viu que as operações são diferentes, né? Então, eu tenho que criar alguns robôs diferentes às vezes, né? Às vezes eles são os mesmos, às vezes eles são diferentes, para tentar acelerar o processo. É tecnologia disponível, a gente pode usar. Então a gente tem uma linha aqui, praticamente uma linha de produção desses robôs aqui para auxiliar as operações a fazerem tarefas ali, trabalhos repetitivos, manuais que o robô pode fazer. Tá? O que que é esse robô? É um software que faz uma ação dependendo de variáveis, né? Eu tenho e-mails que vão nos comunicar, vão manter o processo ali em andamento. Planilhas, poxa, planilha, sim, tem destinatário, vocês sabem muito bem que ainda agendam por planilha, eles pedem a planilha. Então, a gente tem um robô que monta a planilha, preenche os dados, é bem legal. Então, se você tem um destinatário lá que pede para mandar uma planilha, isso acontece muito em farmacêutico, né, em distribuidores, o Word monta a planilha, preenche a planilha no template do destinatário, tá? Com cor, logotipo, igualzinho a que ele manda para você. A gente configura isso lá no Word, ele monta a planilhinha e manda. Outra tecnologia que se usa, essa não é dentro do Word, tá? É fora, mas existem também soluções de RPA. A Matute já implementou várias, que eu sei, né? Soluções de RPA que vão preencher, clicar nos portais lá dos destinatários, tá? Mas só RPA que vai agendar em portal? Não, hoje em dia já tem APIs, né? E a gente vai falar disso já na sequência. Hoje a gente também já está fazendo alguns testes com inteligência artificial para apoiar nos processos de agendamento, tá? A gente já fez alguns exercícios aqui, bem legal. Quem tiver interesse pode agendar com a gente uma demonstração depois em particular. Aqui a gente mostra o projeto que a gente fez. Ele está ligado com as planilhas, tá? De agendamento, né? E a API? API, pessoal, então é um sistema de comunicação, né? Sistema-sistema, certo? E a gente está desenvolvendo uma API para os agendamentos do Word acontecerem com os destinatários que usam lá o portal de agendamento de Booking, tá? Esse é o projeto que a gente está desenvolvendo. A gente começa o piloto agora em outubro com um cliente nosso, né? Então, a ideia é que o agendamento do Word, ele automaticamente seja refletido lá no portal de agendamento do Word Booking do nosso cliente, destinatário, tá? Então, isso que a gente está fazendo. Nós temos algumas empresas interessadas em usar essa API. Nós vamos liberar? A gente deve sim liberar. A gente tem uma primeira fase que é testar isso com o Word, deixar isso redondinho para o portal de agendamento falar com essa API. Então, a gente está trabalhando isso dentro aqui do Word, né? E num segundo momento, a gente pretende também soltar essa API para que ela seja aberta para outros sistemas também se conectarem nela, tá? Por enquanto, a gente está fazendo aqui com o portal e o Word, tá? Isso já tem um cliente já, como eu falei. Outubro, a gente já está com algumas agendas de testes e a gente deve, se Deus quiser, esse ano aqui começar os primeiros agendamentos em testes, rodando sistema a sistema, tá? E por último, mas não menos importante, uma ferramenta fundamental, o KPI ou dashboards, Power BI, enfim, o que você tiver, que são você olhar esses indicadores operacionais e aí a gente tem basicamente dois propósitos, certo? Gerar alertas e alarmes. Então, você pode usar e deve usar, né, as ferramentas de visibilidade para que você entenda coisas aqui que dentro desses processos operacionais que estão com problema, e aí ele vai te alertar e alarmar em video wall, em torre de controle, ticket, aí você vai dizer que ação que você quer que a ferramenta tome, né? Ah, e você vai saber que aquilo está com problema lá para você dar foco. E também, não menos importante, PDCA. Então, essa parte dos indicadores, pessoal, tem dois propósitos super importantes. O primeiro é a operação, dia a dia, enxergar onde estão os gargalos, onde estão as coisas que você precisa dar foco. E o segundo é melhoria contínua. E aí você olhar lá
Qual foi o motivo mais, o cliente mais, o transportador mais, enfim, e começar a olhar e tentar, a partir destes dados, né, você poder implementar coisas que mudem sua operação. Isso é muito legal. A gente vê coisas assim, sensacionais que os clientes fazem, olhando para essas bases, né? E isso é super importante no processo de agendamento para você manter, lembra da IA, como a IA realmente é uma inteligência, né? Ó, ela falou, organizar, gestão e eficiência. Para você ter eficiência, você precisa fazer essas análises, precisa entender como você pode melhorar, né? E isso, uma ferramenta de visibilidade, de Power BI, vai te ajudar a ter, tá? Muito bem. Agora a gente vai falar finalmente dos benefícios aí, e aí, então agora a gente vai passar para o Matute, que vivenciou tudo isso em várias operações, né? Como a gente falou, e aí ele vai contar um pouquinho para a gente de benefícios. Vai lá, Matute. Olha, eu vou assumir aqui a apresentação só para ir passando, tá, Maurício? Beleza. As caixinhas. Bem, Maurício, antes tem uma pergunta no chat, acho que dá tempo de responder. Beleza. Oi, Renan. Para agendamentos para portais e fornecedores, já possui algum implementado? Na verdade, é o que a gente está implementando agora é o primeiro, tá, Renan? Que faça via API, tá? O que a gente já implementou, e aí o Matute tem mais experiência, são os RPAs, tá? Que vão ajudar a preencher o portal do cliente, tá? Mas aí são ferramentas que não são no Word, tá? São ferramentas de mercado que elas vão clicando. O RPA é um robô também que ele executa uma ação programada, né? Não sei o quanto vocês conhecem disso daí. Eu conheço muitos, eu conheço isso que eu falei, tá? Mas o Matute tem mais experiência. Se vocês tiverem interesse, a gente pode puxar um benchmarking com clientes que usam RPAs para portais, tá? Não é o ideal, mas ajuda, tá? a gente falava dos pilares, né, da importância da tecnologia para que tudo isso vire realidade, né? E o controle total, só mesmo com uma ferramenta robusta, você consegue gerenciar, né, todas essas etapas de agendamento, desde a gente viu lá, né, as partes envolvidas, o expedidor, pode ter um CD de transferência, o destinatário, com o transportador no meio de tudo isso, né, com uma importância grande e agendamentos na coleta, agendamentos diferentes, agendamento para entrega, tanto de pedido quanto de nota, enfim, são muitos tipos de agendamento, muitas áreas envolvidas, muitas partes envolvidas, e você precisa ter uma ferramenta robusta para que você tenha esse controle geral, total, né? E como a gente viu, aí quando o Maurício coloca aí, né, o Odd Booking, o Odd e o Odd KPI, a gente tem bastante segurança de que essas ferramentas elas possibilitam esse controle total, tá? Das programações do início até o fim do processo. É óbvio que é possível você implementar só uma delas, né? Muitas vezes, a depender do negócio, tem muito mais oportunidade em uma dessas etapas, né? Muitas vezes, quando a gente fala do agronegócio, a gente percebe que tem uma oportunidade maior na coleta. Então, o Odebooking atende super bem, mas já não se faz tão necessário o agendamento da entrega. Quando você vai para um setor farmacêutico, isso inverte, né? O agendamento da entrega passa a ter uma importância muito maior. Bem, quando você tem um controle total, você tem a eficiência operacional, que a gente viu lá no conceituando que o Maurício mostrou, né? A gente busca sempre a eficiência, nesse caso, a eficiência operacional. E por que a gente busca isso? Porque a gente precisa reduzir erros, né? Otimizar os fluxos, otimizar essas programações. Para isso, a gente precisa ter velocidade. E para ter velocidade, até porque o mercado exige, né? Principalmente quando a gente fala aí de mercados, eu citei o farmacêutico, mas a gente fala também muito de tecnologia, consumo, em que as relações são muito dinâmicas. E você precisa ter uma ferramenta, um processo bem definido e uma ferramenta que te promova a automatização, digitalização, para que você reduza trabalhos manuais. A gente falou aí de robôs, de RPA, de API. Então, são diversas tecnologias que vêm trazer essa automatização e consequentemente, reduz os trabalhos manuais.
Quando você tem um controle total, tem uma eficiência operacional e um processo automatizado, não tem a menor dúvida que melhora muito a experiência do cliente, né? Você passa a ter um processo simplificado e transparente, extremamente comunicativo, como colaborativo, né? Como o Maurício comentou. E aí a gente, inclusive, possibilita, no caso do tanto do Word quanto do Wordbooking, aplicativos, né? Disponibiliza aplicativos para acesso via mobile. A experiência do cliente, do destinatário, da transportadora, na verdade, o cliente aqui é o cliente interno, é o cliente externo, todos os envolvidos, né? Todas as partes envolvidas passam a ter uma experiência muito, muito superior. Redução de custos, se você tem um processo mais eficiente, você reduz erros e você otimiza esse processo, você tem, consequentemente, uma otimização dos seus recursos, né? Você minimiza perdas. E o impacto nas linhas de despesas, ele é direto, né? Os diversos projetos aí que a gente já acompanhou, já implementou, em todos eles conseguiu mensurar isso aqui tranquilamente. Visibilidade, a gente falava, né, das ferramentas colaborativas, de acessos tanto via web quanto aplicativo, né? O Maurício comentou do OD KPI, que permite os alertas e alarmes. Então, é toda uma visibilidade de dados para tomadas de decisão, tanto operacionais, táticas e até estratégicas, né? Com o KPI, que permitem você ajustar a direção rapidamente, né? Isso é extremamente importante, tanto ali no dia a dia, para você reduzir filas, por exemplo, quanto para uma tomada de decisão mais estratégica no sentido de, bem, precisamos negociar uma condição diferenciada com um destinatário específico que gera custo, que gera, enfim, isso tudo é possível. A tecnologia, ela traz esse tipo de benefício. Melhoria contínua, a partir do momento que você tem tudo concentrado, consolidado numa base única, você consegue gerar indicadores e, com base nesses dados, nesses indicadores, você identifica oportunidades, né? E aí, aplicando metodologia, governança, você extrai aqui resultados positivos, né? Você evolui, melhora os SLAs, isso tem impacto também na experiência do cliente. Falamos já da colaboração, né? Um sistema extremamente comunicativo com a participação de todos os envolvidos. É muito importante a gente falar aqui também que a tecnologia ela precisa nos ajudar a ter processos mais auditáveis, né? E a auditoria exige processos mais auditáveis, eles precisam garantir formalizações, né? Formalizações com registros formais mesmo, de documentos, anexos, histórico de mensagens entre cliente, entre transportadora, entre vendedor, entre o fiscal, enfim, em áreas envolvidas de uma maneira geral. E é mais um benefício que o Wordbook, o Word e até o Word KPI trazem para esse processo de agendamento. E, por fim, a gente tem aqui a questão da integração, né? Esses processos funcionam de maneira mais offline? Funcionam. É o ideal? Não, né? A gente tem diversas formas de integrar, né, com todos os envolvidos, e aí a API que está sendo desenvolvida, né, entre um cliente nosso expedidor com um cliente destinatário que o Maurício já comentou, que já está em teste, está super evoluído. É a maior de todas as evoluções, mas a gente tem outras maneiras. Então, é super importante a gente trabalhar nessa linha, né, de integrar, e o sistema ele dá diversas possibilidades, o Word dá diversas possibilidades para que isso aconteça, tá? A gente teria a demonstração, mas já adiantamos a demonstração, né, Maurício, que foi muito bom ali, encaixou melhor, inclusive. E aí a gente vai para perguntas, abre aqui para as perguntas finais, comentários. Matute, se você puder voltar no seu slide lá no último, né, com o dos 10, porque enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui, pessoal, dividir com vocês. Interessante, há cerca de 12 anos, faz uns 12 anos atrás, ou mais um pouquinho, né? É, um cliente nosso, uma indústria de alimentos, né? Eles comentaram, eles tinham um processo muito forte tem ainda, tá? Ainda é cliente um processo muito forte de melhoria contínua, né, com análise de dados e tal. E eles me contaram uma redução de custo, que é uma coisa que não é o foco. Pode ver, nós não nem falamos tanto de custo, apesar de que o custo ele é um fator importante, relevante aqui.
né? Mas o cliente tinha conseguido uma redução de custo anual de R$ 800.000, isso há 12, 13 anos atrás, tá? Com um cliente dele de agendamento, né? Então vejam como é relevante, né? Ele tinha um processo de melhoria contínua muito forte, ele olhava indicadores, ele viu lá gargalos, ele viu que os custos extras daquele cliente eram altos com multas, e aí eles fizeram um trabalho muito forte ali em cima e reduziram esse valor na época, que hoje imagina quanto seria só de multa com o cliente, né? Então, isso é uma coisa realmente muito relevante, né? Que nem é Bem um lembrado. foco, né? Muito bem lembrado, Maurício, mas é isso mesmo, né? E aí os exemplos, é um ecossistema, né? Um sistema todo conectado com esse aqui, ele te permite identificar oportunidades no nível mais operacional, passando pelo tático até chegar ao mais estratégico, como esse exemplo muito bem aí pontuado pelo Maurício, né? A ponto de você renegociar um contrato comercial com o cliente, porque você tem dado, você tem informação, né, para chegar numa mesa de negociações e dizer assim, olha, tá aqui, né, a gente tem um percentual X de atraso, indicadores suficientes e informação suficiente para a gente poder ter aqui uma negociação, um debate super assertivo. E aí, Acho que é então, isso, né, chega. Maurício? Eu queria fazer mais um último comentário em relação às integrações, né, APIs e tal. Como foi a pergunta que a gente teve até agora foi sobre isso, é o tema quente, né? E aí eu queria trazer que assim, a gente viu que existem interesses diferentes e quando você vai falar de integrar sistemas, pessoal, nesse caso você tem alguns envolvidos ali, isso não é uma coisa mais fácil do mundo, né? Porque a gente tem que entrar em sistemas externos e fazer essa comunicação, e tecnicamente não é o problema é muito mais estrutural, comercial, né, de você poder fazer essa transação. Nós estamos negociando isso, já temos carta branca ali para fazer esse piloto, acredito que vai evoluir, então dá para entregar com outros parceiros? Dá também. A gente precisa ir conversando, procurem a gente traz o destinatário para a mesa, vamos sentar com eles. É negociação, é um dos pilares ali que a gente mostrou. E aí, por fim, eu queria dizer que esse aqui é o nosso canal, pessoal, do Podcast, tá? Então, eu queria convidar vocês para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aquela coisa toda, que a gente vai subir esse vídeo aqui no canal para quem quiser assistir de novo, repassar para alguém do time, enfim. A gente deve subir esse vídeo aqui no nosso canal Podcast, então pega lá, @Odcast no YouTube, tá? Você pode, daqui a alguns dias, a gente vai estar com esse vídeo aqui, com esse treinamento, ou melhor, esse workshop aqui online para vocês, tá bom? E um último comentário também, Maurício, reforçar que a gente está inteiramente à disposição, né, de vocês para entrar mais no detalhe dessas soluções que nós apresentamos hoje, tá? Demonstrações, enfim, e também todas as outras soluções, né? Aqui o foco foi os desafios do agendamento, mas a suíte hoje, o hoje de maneira geral, ele faz a gestão da logística de uma entrega, mais especificamente, do início ao fim, né? Então, desde o pedido até a logística reversa, passando por todo o monitoramento, o agendamento, a gestão das ocorrências. Então, vale muito a pena conhecer, tá? Fiquem à vontade para nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar tudo para vocês. Isso aí. Acho que tem aí Gustavo, Gustavo, tem alguma pergunta, Gustavão? Não, não, eu acabei levantando a mão aqui sem querer, mas agradecer ao pessoal aí. Eu vi que a sala tá cheia de gente. Agradecer a presença de todos aí. E comentar sobre essa questão da integração, né, Maurício? A gente tem trabalhado bem forte, tem reparado que muita demanda está vindo justamente em cima disso, porque a conectividade, né? Então, o mundo hoje está globalizado, então a conexão é o que mais emerge agora, né? É o futuro. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos de novo. Obrigado, espero que tenham gostado. E como o Matucci falou, estamos à disposição. Valeu, uma boa tarde a todos aí. Valeu. abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.